Oi, gente! Fala, galera! Eu sou o Di. Eu sou o VH. E esse é o Cuecast, o podcast do Cueca para Dois. Que você pode ouvir na sua plataforma digital preferida ou assistir no YouTube. E hoje a gente vai receber a doutora Maria Felipe Medeiros, uma renomada infectologista especializada em HIV e outras ISTs. E o nosso outro convidado é o influenciador digital David Oliveira, um educador em saúde sexual que usa as redes sociais para inspirar pessoas a viverem de maneira plena e saudável. Nesse episódio, a gente vai falar sobre saúde sexual na comunidade LGBTQIAPN+. Se prepare para uma conversa informativa e inspiradora. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado por terem vindo. E agora eu queria que vocês se apresentassem um pouco. Vamos começar pela Mafê? Fala um pouquinho de você, Mafê, por favor. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Maria Felipe Medeiros, mais conhecida como Mafê. Sou uma mulher trans não binária e também sou médica infectologista. Atuo em pesquisa clínica em HIV e outras ISTs e também no pronto-socorro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E dentro da minha prática clínica, eu acabo tendo um direcionamento muito maior para a saúde LGBTQIAPN+, principalmente mulheres trans e travestis. Quer dizer... Bom. Razão, Mafê. E você, David? Ai, nem sei mais. Agora, depois da Mafê, nem sei mais, cara. Obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Com a Mafê, então, melhor ainda. Sou fãzaço dela. Eu sou o David... estou com 32 anos, sou um homem gay, vivendo com HIV há mais de 7 anos, comunicador social, com ênfase em saúde, atuo atualmente como vinculador pelo Barong, Instituto Cultural Barong, e faço acolhimento no CRT Santa Cruz também, onde estou lá, conto sempre a Mafê. E aí, entre outras coisitas más. Sou fãzaço de vocês também, né? Que a gente se conhece de carnavaizinhos passados. Inclusive a gente vai deixar rolando um vídeo agora. Não, mentira. Não permite. Ô, gente, pra gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem assim, rapidamente, pra vocês, qual que é a importância da educação sexual? Tá, eu acho que pra mim, eu sou médica infectologista, né? Então, pra quem não sabe, a infectologia é uma área da medicina que trabalha com infecções. E dentro das infecções, nós temos as infecções sexualmente transmissíveis. Então, uma coisa que eu falo pra quem eu oriento meus residentes, né? É sempre assim, não tem como a gente falar de infecções sexualmente transmissíveis sem falar de sexualidade, né? E no Brasil... a gente tem muita dificuldade de falar sobre sexualidade, sobre prevenção, sobre infecções sexualmente transmissíveis, porque falar de sexo é um tabu ainda. E dentro da própria formação em infectologia é muito difícil que a gente discuta sexualidade. Por exemplo, eu nunca tive uma aula sobre sexualidade dentro da minha formação médica na infectologia, sendo que eu trabalho diretamente com infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, é muito complexo que a gente fale que a saúde sexual, ela precisa ser discutida ao mesmo tempo em que eu também não teria uma base para discutir isso. Porque desde da minha escola básica, do ensino médio, a gente nunca discutiu isso. No máximo uma aula falando, isso aqui é um preservativo, olha que isso aqui, vamos tentar colocar. E foi muito, muito raso, né? Tudo que eu consigo construir foi na base da pesquisa, na base da dúvida também, né? Porque nós também... eu sou profissional, mas eu também tenho uma vida pessoal, eu também transo. Então, a gente tem as nossas dúvidas perante a isso. E todas as pessoas que chegam no meu consultório para eu poder falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, eu preciso fazer uma pergunta do tipo, e aí? Como é que você transa? Como é que você faz sexo? Porque eu não vou poder, por exemplo, te orientar para você usar um preservativo se você não faz sexo com penetração. Ou eu não vou poder te orientar que você utilize uma PrEP ou uma PEP se você não tem a exposição para isso. Então eu preciso saber isso, ao mesmo tempo que eu preciso saber quais são as possibilidades, porque também você pode me chegar com uma coisa e falar assim, eu transo desse jeito, e eu nunca ter ouvido falar, e aí ou ter uma cara de espanto, ou fazer um pré-julgamento. Então, é algo que, na minha profissão, principalmente, eu vejo como essencial. Eu vejo como muito necessário, porque senão eu vou estar dando uma conduta errada, eu vou estar te orientando de forma errada. Então, para mim, a educação sexual, ela é primordial hoje na minha vida profissional. Nossa. Muito bom.
Eu já tô apaixonado. Você fala bem, menina. Doutora, né, gente? E você, David? Eu tô apaixonado pela Mafê. É isso. Pronto. Você lembra de na escola ter tido alguma coisa sobre educação sexual? Olha, eu estou com 32 anos e eu vivi um período de uma ascensão que começou-se a falar sobre educação sexual, mas numa visão muito heteronormativa. Totalmente heteronormativa, né? Eu até brinco com meus alunos que eu dou aula em umas regiões mais periféricas, em Heliópolis, Jardim Ângela, Grajaú, sobre educação sexual. E eu falo com eles assim, gente, eu queria ter tido a oportunidade que vocês têm hoje de falar sobre sexo, falar sobre educação sexual na sua diversidade, assim, que às vezes eles ensinam a gente porque está se renovando cada dia. E a sexualidade é isso. A sexualidade, ela se reinventa. E eu tive aquele mantra, use camisinha, use camisinha, use camisinha, use camisinha. E a cara da AIDS, somente isso. A cara da AIDS, que é aquela cara esquelética, e que eu me afastava de pessoas que tinham qualquer tipo de aparência que fugisse do, entre muitas aspas, saudável, né? Então, assim, a educação que eu tive foi uma educação totalmente estigmatizante e nichada, que não era a minha realidade. Eu descobri a minha sexualidade com outros homens. Então, assim, o que aquilo, métodos contraceptivos, iam ter importância para mim, que me relacionava com homens cisgêneros? Nenhuma. Então, assim, eu tive, mas não uma educação sexual de forma que eu pudesse vivenciá-la de forma plena, né? Porque era sempre esse olhar de um homem branco, de um professor cis, de um professor heterossexual que ensinava aquilo que estava no currículo, com desenhinhos, com imagens dos órgãos cortados no meio, que são terríveis, e com DSTs na época, falava-se DSTs, que eram coisas totalmente, assim, apavorantes e completamente diagnosticáveis, assim, de olhar. E aquilo era algo que era muito distante da minha realidade, né? Então, assim, eu tive, mas ao mesmo tempo não foi validada na minha experiência de vida, porque ela não serviu pra mim, não foi uma educação eficaz pra minha vivência. Sim, engraçado você comentar, porque eu lembro na minha escola, eu tive mais voltado pra reprodução sexual, né? Pra falar, foi o que você falou, total heteronormativo. E aí, quando eu fui perder a virgindade, a gente perdeu a virgindade de... E, gente, eu já tinha 23 anos. O Vitor, 22. E a gente tentando fazer sexo, a gente não sabia que tinha que usar lubrificante. E eu tentando ali, não entrava, porque... Olha o básico, e não sabia, a gente tentou muitas vezes, né? Muitas vezes. Você com vergonha, amor? Não, tá tudo bem. Minha vida é um livro aberto. Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente acaba sendo... tem esse medo de falar, né? Até com quem a gente é mais próximo. Pelo menos na minha vivência, eu também tô com 32, né? E eu sou daqui de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. Sempre estudei em escola pública. E na escola pública, o máximo que a gente tinha era sobre essa questão da reprodução, pênis, vagina. E é isso. E muito do que foi ensinado, na verdade, foi prejudicial para o meu entendimento e inclusive entendimento das pessoas que estavam ali a respeito da sexualidade, né? A respeito da nossa vivência, o quanto o nosso gênero importa, o quanto a questão da identidade de gênero ela importa também na minha manifestação de sexualidade. E essa visão muito estigmatizante, né? Porque nós somos da década de 90, onde o que veiculava sobre HIV era a cara de Cazuza na Veja, né? Que foi uma reportagem que foi feita para chocar. Assim como vários motivos, vários momentos das educações sexuais, eu vou te ensinar, mas eu vou te ensinar a doença. Olha aqui como pode ficar aqui o seu pênis, ou a sua política vagina. da doença, né? É essa educação. Do temor, né? Do medo. O terror, e isso mais afasta a gente, né? Eu lembro muito que a AIDS, o HIV, sempre foi construído no meu imaginário como uma doença do outro. A gente ouvia em casa muito sussurrado sobre o vizinho que tinha AIDS, sobre o fulano que tinha AIDS, sobre o primo de fulano, de ciclano que tinha AIDS. Ou que tinha aquela doença, que ninguém falava o nome da doença. Ninguém falava nada daquilo.
Ah, fulano é homossexual. Cuidado. Então, assim, sempre nesse cuidado. Fica longe. E eu tava ouvindo um episódio de vocês, do carro. Enfim, sei de tudo já. E o quanto que a nossa sexualidade, ela foi construída na margem. Sim. Ela foi sempre marginalizada. E os educadores na época, em sua grande maioria, no currículo básico, também são na Zona Leste, depois a gente pega até busão junto, de repente. Foi ensinado isso. Isso não. Isso, e o tipo de relação sexual que eu pratico sempre foi aquela mais perigosa. Por quê? Porque eu não tinha oportunidade de falar sobre um relacionamento afetivo, de conversar sobre prevenção com parceiros, de conversar sobre prevenção com os meus pais. Porque a cultura heteronormativa que impera nisso, né? E é nos passado isso desde a infância, desde a primeira infância, né? Nos cuidados de higiene íntima, nos cuidados básicos, nesse binarismo que é colocado na gente, que a gente não pode sair fora da caixa. Então, quando a gente se percebe como uma pessoa com um gênero diferente, com uma sexualidade que é diferente daquilo que é esperado, que é pregado pra gente, que é doutrinado pra gente, a gente vê que tudo que a gente aprendeu, mais desaprendeu e mais nos afastou do que ensinou. Exato, e não sabe pra onde ir, né? O que fazer. Você não tem um tipo de instrução. Meu prazer é errado. Meu prazer é errado. Então, eu sou evangélico também. Eu era numa igreja muito tradicional, uma família tradicional no bairro também. Você ainda é. Eu sou evangélico de uma igreja totalmente inclusiva, onde a gente defende políticas públicas para HIV, onde lá a gente faz bate-papo sobre HIV, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre raça. E que bom que tem isso, porque é o direito à fé. Sim. É o direito à fé e a não fé também. Mas pensa para uma adolescente que está descobrindo a sua sexualidade, vê o seu prazer como algo errado. E você ter numa escola também ser ensinado aquilo que é totalmente fora daquilo que você sente. Então, assim, a gente ainda tem aquele imaginário, né? Porque eu tinha muito aquele imaginário que, enfim, ela na loucura do ápice da adolescência, aos 22 anos já ia casar com uma mulher, que era minha primeira namoradinha, e que ia viver aquilo. E a prática não era essa. Então, o quão eficaz foi tudo aquilo que eu aprendi pra minha vivência, pro meu rolê, pro meu prazer, pro meu tesão? Zero. Hoje eu ensino muita coisa que foi reflexo daquilo, métodos contraceptivos, o corpo, tudo mais. Mas, pra minha prática, não existe lógica, né? É a mesma coisa da gente ensinar um vegano como que faz um churrasco de picanha bovina, que, assim, tá, eu aprendi, mas... E eu quero saber a prática daquilo. Pra mim não funciona. Sim. Não vai usar, né? E existe esse estigma, né, de que o HIV é a doença do homem gay. E a gente cresce ouvindo isso. E quando eu saí do armário, meus pais falaram que eu tinha que lutar contra, que meu futuro ia ser tendo AIDS e não sei o quê. Teve até um caso que a gente passou na família, quando eu namorava com o Diego há uns 5, 6 meses. Eu tava tomando um antibiótico e apareceu uma alergia no meu braço, um monte de bolinha. E aí fui mostrar pros meus pais, um tio meu, que é gay. E ele falou que era sífilis. Isso é sífilis e não sei o quê. Tá com sífilis. Aí eu tive que ouvir meu pai falar. Eu sabia que isso ia acontecer. Parecia um posto de saúde, né? Nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Aí fui pro banheiro ver não sei o quê, você tava com bolinha. O Diego veio falar pra mim passando mal. Me conta se você fez alguma coisa. Me conta se você me traiu. Ai, tô rindo. Aí eu falei, gente, eu não fiz nada. Se eu peguei alguma coisa, foi com você. Me conta você. Me conta você. Mas e era só uma essa é a realidade de a grande maioria dos LGBTQIAPN+, desde o momento em que as saídas do armário são vinculadas a essa questão de uma doença, né? Do tipo, só não vai morrer de AIDS. É uma frase que muitos dos meus pacientes escutaram em todos os momentos, nas suas transições, nas suas revelações para a família enquanto a sexualidade. Era uma coisa que era falada como você já está fadado a isso,
né? E é aquela coisa que fica no inconsciente, mesmo a gente achando que não, ela fica martelando ali, e isso gera depois, caso a pessoa, por algum motivo, se infecte com o HIV, um trauma e uma culpa gigantesca por conta de uma não orientação. Porque na grande maioria das vezes, eu não sei como foi pra vocês, mas nunca é permitido, ou quase nunca é permitido, que você leve, por exemplo, nós da sexualidade diversa, das identidades de gêneros diversas, que você tenha um início da sexualidade dentro da sua casa. Diferente dos colegas heterossexuais que levam suas namoradas, os seus namorados pra dentro de casa, mesmo com a porta aberta, eles estão ali, né? Para nós isso não é permitido na grande maioria das vezes, né? Pelo menos para mim não foi permitido, e isso fez total diferença da onde a minha vida sexual se iniciou. Se iniciou nos cantos, nas baladas, nas saunas, onde a prevenção, ela tem uma dificuldade muito grande de chegar, porque chega o tesão primeiro. E o tesão importa? Ele importa, mas ele importa quando a gente sabe também do que a gente precisa se prevenir. O que é aquilo que eu preciso fazer? Né? Para que eu não passe por essas vulnerabilidades. E aí, a gente coloca numa pessoa, num indivíduo, essa culpa, sendo que é uma responsabilidade coletiva da sociedade que exclui, né, essas pessoas para vivenciarem suas sexualidades longe da onde minimamente teria informação. Isso é péssimo, isso é muito ruim mesmo. E como que você acha que a gente pode combater esse pensamento que o homem gay é estigmatizado a ter HIV, ter AIDS? Hoje a gente vivencia novamente um aumento de casos em homens gays, pretos, normalmente periféricos de 15 a 19 anos. Isso é uma realidade dos dados estatísticos do Brasil, né? Mas não são só essas pessoas que vivem com HIV, né? Essas pessoas que se infectam. A gente precisa lembrar, precisa basicamente ler os números e ver que as mulheres cisgêneras também se infectam, dentro normalmente de relacionamentos estáveis monogâmicos, né? Mas também se infectam. Homens cisgêneros heterossexuais também se infectam. E eu acho que o que eu acredito muito é que a gente só consegue mudar isso fazendo educação. Se a gente não tem a educação que a gente acha que a gente merece, a gente precisa criar e a gente precisa propagar essa educação. Tá fazendo isso aqui, por exemplo, é algo muito importante. Porque vocês vão acessar com esse podcast diversas pessoas que talvez nunca ouviram falar sobre isso. E a gente pode pensar que não, mas tem muita gente que nunca ouviu falar de PrEP. Muito homem gay, cisgênero, que nunca ouviu falar de PrEP. E é uma coisa que foi criada muito mais da nossa comunidade, porque nós fomos as primeiras pessoas a usar PrEP dentro dos estudos clínicos, né? E isso é uma coisa que tá mais disseminado nos aplicativos. Os aplicativos já tem lá, você usa PrEP, você não usa PrEP. Então é uma coisa que já é mais frequente, né? Mas ainda hoje tem muito homem gay cis que não sabe o que é PrEP, né? Então a gente tá ajudando a mudar esse conceito, podendo falar disso abertamente, podendo conversar, sendo sincera sobre isso, entendeu? Eu acho que o problema na educação é justamente isso, né? Da gente não ter... Essas informações acabam ficando na bolha, né? A gente recebe as informações depois de um tempo, depois você tá inserido, mas ela deveria ser mais difundida, né? Pra todo mundo. Por exemplo, eu tava vendo, não sei se vocês acompanham Drag Race, eu acompanho Drag Race. Eu adoro. E aí, a propaganda do Drag Race atual é a Roxy Andrews fazendo uma propaganda de PrEP. Ela fazendo lá o que ela fez no All Stars 1, a música, e no All Stars 2, no caso, que ela tava fazendo a música dela lá, o verso dela, ela modificou pra divulgação de PrEP. E aí, a propaganda da nova season do All Stars é com a terapia antirretroviral de lá. Que você pode, lá no caso dos Estados Unidos, a terapia antirretroviral ela é paga, né? As pessoas compram, mas tá lá divulgando uma nova terapia antirretroviral. E aí você vincula uma coisa que é muito comum na nossa comunidade com algo que é muito importante. A gente teve no Drag Race Brasil, Helena Maldita falando sobre viver com HIV, falando sobre conscientização, fazendo um look lindíssimo sobre todos os métodos de prevenção ali. E é uma coisa que parece lúdica, brincadeira, mas é nisso também que a gente toca as pessoas, né? Sim. Fala, poxa, olha só. Naturaliza, né? Naturaliza, isso. Não vira mais um assunto tabu, aquele assunto que é sussurrado, que eu falei, né? É um assunto que ele é natural. Eu falo muito sobre isso, a gente fala tanto sobre sexo, o Brasil é hipersexualizado em tudo, né? A bunda brasileira, porque o homem brasileiro, o garoto do Rio, enfim...
mas a gente não fala de saúde, a gente não fala de informação de ciência relacionada a sexo, a gente fala sobre gênero, na questão da punição, do pecado, vamos apagar a palavra gênero de todos os livros escolares, vamos falar sobre ideologia de gênero, mas a ideologia de gênero não, é mamadeira de piroca, mas a gente fala sobre a saúde da piroca, a gente inventa a mamadeira da piroca, mas a gente não fala sobre lavar a piroca, a gente não fala sobre pessoas que têm piroca, a gente não fala sobre isso, a gente não consegue falar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em alguns meios que eu vou dar aula, que os alunos falem sexo. Eu faço exercício, gente, vamos lá, todo mundo agora meditando. 3, 2, 1, falem sexo. Olha. Porque a dificuldade que é verbalizar esses assuntos que é colocado numa caixinha, tipo assim, não pode tocar. Não pode tocar. E esse exemplo, Mafé, é perfeito, porque assim, a gente vê preservativo sendo distribuído aqui em São Paulo e todas as estações de metrô. Todas as estações de metrô. Mas virou paisagem isso. Virou paisagem. As pessoas não param para poder perceber que aquilo é uma ação de prevenção. É uma estação de prevenção que está ali para poder você pensar sobre aquilo. Para você refletir minimamente sobre aquilo. A gente está num ritmo tão acelerado que virou paisagem. É muito difícil a gente falar sobre HIV num cenário que ninguém da família vive com HIV. Num lar que ninguém da família vive com HIV, que ninguém da família é inserido no meio. Por que não a gente falar sobre isso na TV aberta? Sim. Por que não falar sobre a questão de pessoas de gênero trans, pessoas não binárias, pessoas, enfim, com identidades diversas, em espaços que, assim, que a gente fala sobre café, que a gente fala sobre o tempo. Por que não a gente vê essas pessoas ocupando esses espaços, né? A educação, ela precisa ser didática, ela precisa ser efetiva e prática, né? Hoje em dia, em casa, minha mãe, meu pai aposentou agora, esse ano tá super felizinho, tá no tempo dele, vivendo a vida dele no tempo dele. Minha mãe é uma mulher super conservadora também, e ela fala sobre indetectável. Poxa, minha mãe veio do sertão de Pernambuco e ela sabe o que é indetectável. Ela sabe o que é indetectável, mas precisou o filho dela se infectar com HIV, descobrir o diagnóstico para poder inserir isso. O HIV, saúde e educação sexual tem que ser assunto para podcast. Mas mais do que isso, tem que ser assunto que a gente troca ideia no boteco, que a gente troca ideia na escola, que a gente troca ideia na igreja, que a gente troca ideia em todos os lugares. A gente troca ideia sobre tudo em todos os lugares. Por que não tocar nisso? Não é um assunto proibido. A gente tem que parar de pensar no sexo como um assunto proibido. Eu falo para todo mundo isso, gente, eu vou infelizmente traumatizar vocês, mas se vocês estão aqui hoje, é porque papai e mamãe transou sem camisinha. Sabe barbeque? Rolou ali. Intencional ou não, rolou. E fala assim, caraca. Sim, e espero que eles transem ainda. Se estiverem juntos, transem ainda. E que façam loucuras no sexo. Com sentido e que seja prazeroso pros dois. Mas rolou. A gente precisa naturalizar isso. O sexo é sagrado. O sagrado é uma delícia. O sagrado é uma delícia quando ele é bem gozado. Nossa, vocês com gado, vocês Arrasou. Eu ia falar sobre... Você falou bastante sobre PrEP, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre PrEP, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta meio aleatória, que você estava falando sobre... E veio na minha cabeça, a gente tem... Isso pode ser um achismo, eu não tenho muita informação sobre, mas pelo que eu vi nas grandes mídias, a representatividade de LGBTs com HIV sempre é muito negativa, ou é daquela época histórica, onde muitas pessoas morreram. Vocês acham que falta um pouco essa representatividade mais positiva de uma pessoa ali de HIV, ou se vocês conhecem alguma mídia que mostre mais? Porque eu tava lembrando de séries e tudo que eu assisti em relação a isso era sempre como se fosse um atestado de morte mesmo, né? E aí você vê a pessoa definhando, e depois ela morrendo, e depois ela não sei o quê. E eu senti, poxa, eu acho que eu não tenho nenhuma... na ficção, né, ou na cultura pop, uma representação de uma pessoa com HIV que seja positiva.
É muito difícil da gente fazer uma retrospectiva. Eu, inclusive, eu tenho um perfil de rede social onde eu falo sobre saúde sexual, sobre infectologia. E em dezembro, que a gente considera o Dezembro Vermelho, que é o mês de conscientização sobre HIV/AIDS, né? Eu fiz uma retrospectiva sobre séries e filmes que falavam sobre HIV. Todas elas falam de séries e filmes a respeito de morte por AIDS, né? Em decorrência da AIDS. E trazem aspectos muito dolorosos do viver com HIV, né? Muitas das representações ainda hoje são colocadas na década de 80, onde realmente a gente teve uma questão muito forte, que foi o não incentivo a pesquisas, o não incentivo à busca por tratamento, por conta de que era uma população que não era interesse das pessoas que estavam governando naquela época, que éramos nós, né? Que éramos nós. E para você entender, a gente teve o primeiro caso de HIV diagnosticado no Brasil em 1983, a gente só teve a terapia antirretroviral colocada em vigor em 1996. Então são 13 anos sem remédio, né? 13 anos sem algo efetivo para poder dar para essas pessoas condições de sobrevivência, né? Então sim, era um diagnóstico de uma sentença, né, que era dada para essa pessoa, porque não tinha nada a ser feito, ou muito pouca coisa para acessar, você tinha que ir pro exterior e tudo mais. E esses filmes acabam sendo os mais comuns, essas séries acabam sendo mais comuns. É óbvio que hoje a gente já tem filmes e séries que trazem uma outra visão, mas dentro de um sofrimento também por trás, né? Por exemplo, Pose, It's a Sin, que trazem essa realidade mais atual, né? De uma luta, de uma necessidade por luta pelo tratamento. Mas trazem no final, na parte de trás, pessoas que estão tendo decorrências da AIDS, ou até mesmo falecendo em decorrência de complicações da AIDS. Então tem essa questão ainda muito enraizada, né, sobre a dor que é viver com HIV, sobre o martírio que é, como que você vai sofrer, né? Então tudo isso vem colocado permeando, né? Eu falo muito assim, meu diagnóstico é de 2017, 7 anos, quase 8 anos, né? E 2017, ontem. Quando eu dei um Google, eu achei, porque, né, tem o diagnóstico, a gente procura na internet, como tudo, né? E eu achei coisas assim, apavorosas mesmo. Achei alguns youtubers, algumas pessoas que falam ainda abertamente. Nenhuma pessoa preta falando sobre isso na época, nenhuma pessoa preta. Enfim, é o cenário da epidemia atual, mas a gente não tem pessoas pretas que ocupam esses espaços, são pouquíssimas. Talvez seja até uma resposta do porquê que a gente tá assim, né? Exatamente, porque falta isso. E assim, eu olhei pessoas assim, brancas, loiras, classe média, média alta, falando que eu falo assim, poxa, ele tá bem, mas é porque ele tá bem porque ele é branco, porque ele é loiro, porque ele é classe média alta, porque ele tem toda essa rede de privilégios que o atingem bem antes do HIV, e é bem maior que o HIV. Minha questão é outra. Existiu o desenho Capitão América, foi o único desenho, né, animação que ilustrou a questão do HIV. Isso na década de 90, que trouxe o cenário de uma pessoa que foi infectada pelo HIV por via de acidente biológico, não, transfusão de sangue. E hoje a gente tem uma minissérie também, que são 3 episódios por ano, que é vinculada pela MTV, uma vez por ano só também. E ela tá no Globoplay, que é a série Deu Positivo, que retrata, eu fiz parte da 2ª temporada, procura lá depois. Que legal. Vai procurar depois. Tem no Globoplay. Tem no Globoplay. Artista querida. Famosa, que dá condições. Global. Milhões. Tava no Professor Repórter aí esses dias. Não vamos falar sobre isso. E eu estive na Patrícia Poeta também, meu amor. Ah, eu vi também. Mas enfim, pensa, mas são sazonais. Participações totalmente. A gente só transa no carnaval. A gente só transa no mês de junho, na parada. E a primeira semana de dezembro, que é a semana que fala sobre HIV e AIDS. Somente nessas semanas. Bicha. A gente sabe que não, né? Existem poucas... Hoje em dia, com o avanço dos influenciadores, né, essa demanda muito grande de pessoas que estão falando abertamente, isso é ótimo mesmo, porque as pessoas se sentem representatividade,
Hoje tem bichas nordestinas, tem bichas sulinas, tem bichas de tudo que é tipo de jeito. Tem travesti, tem homem trans falando sobre HIV, homem cis, heterossexual. Existe, até se procurar lá, acha um ou outro que tem coragem de falar. Mas ainda falta ser vinculado na grande mídia. Não há espaço ainda na grande mídia. Quando a gente propõe alguma coisa, é para essa participação específica. Falta falar disso, falta isso no catálogo da Netflix, assim, no cenário atual. Sabe, assim, uma pessoa que vive e que vive também com HIV. Falta isso da Malhação que tinha, né? Mas tinha nesse papel também. Entregando a idade, né? Falando em Malhação. Não, eu estudei bastante, eu sou comunicador. Claro. Quando peguei dos anais da história da comunicação. Mas falta isso, assim, numa novela. Trazendo de forma leve. Um casal soro diferente, um casal soro igual, vivendo de forma leve. Falta naturalizar a PrEP. Sim. Falta naturalizar isso. A gente ainda tem a demonização da PrEP. Fala um pouco sobre a PrEP. PrEP, vamos lá. Pra quem nunca ouviu falar de PrEP, o que é a PrEP? PrEP, profilaxia pré-exposição. Esse nome todo. O que é? É um medicamento que você toma para prevenir o HIV antes da exposição. Pré-exposição, antes da exposição. É bem didático. Hoje eu ouvi de um aluno falando assim, é como se fosse um anticoncepcional. Se fosse um anticoncepcional do HIV. Aí eu falei assim, tá, vamos dar meio certo. Mas é isso. Sim, exatamente. E existe também a PrEP antigamente, há 6 anos atrás, era indicado para nichos, né? Para grupos específicos com maior exposição, que eram classificados com maior exposição. Os antigos grupos de risco, né? Exatamente. Esse termo a gente já não usa mais. Hoje em dia a gente usa o termo populações-chave, né? Mas antes, nesses grupos de risco, a PrEP era para essa galera, né? A galera que tinha maiores riscos perante os estudos de se infectar com HIV em relação à população geral, né? Quem pode tomar PrEP? Hoje em dia, todo mundo que tem mais de 15 anos e mais de 30 quilos, hoje pode tomar a PrEP se achar que alguma relação tenha risco de exposição ao HIV. Então, pessoas cis, pessoas trans, pessoas não binárias, com gênero diverso, gay, hétero, lésbica, bissexual, pansexual, todo mundo que quer tomar PrEP, tem mais de 15 anos, mais de 30 quilos e tem relações que acha que tem risco de HIV, pode tomar PrEP. Antes a gente perguntava, quantos parceiros você teve? Então dá pra... Você teve lá 30 parceiros, então você pode. Aí o outro fala, tive um parceiro. Não, então não pode. Então... essa pergunta ainda existe, a gente ainda faz para entender também essa questão de exposição, mas ela não pode ser a pergunta principal, entendeu? Determina, né? Ela não pode ser a pergunta que determina, porque, por exemplo, tem gente que se infecta com HIV dentro de um relacionamento monogâmico. A primeira transa. Né? Monogamia não é método de prevenção. Postei essa semana, eu tenho postado muito isso. E isso é polêmica, tá, gente? Porque quando a gente fala, quando eu atendo uma pessoa que vive num relacionamento monogâmico e chega, não quero usar PrEP porque não é pra mim. Eu falo, gente, monogamia não é prevenção. Você cuida da sua e a pessoa cuida da dela. É responsabilidade individual. Nossa! Não terceirize a prevenção. Não terceirize só a prevenção. E é isso, né? É de responsabilidade, não é culpa. A gente não quer culpabilizar ninguém, porque culpa é essa coisa de culpa que vem junto da culpa cristã, vem tudo essa ideologia religiosa junto, né? A gente tem que responsabilizar, obviamente, sermos responsáveis pela nossa prevenção. E eu não posso depender da outra pessoa, porque ela pode fazer o que ela quiser também. É óbvio que se me afeta diretamente, a gente pode dialogar e chegar num meio termo. E se não der certo essa conversa, esse acordo, é isso, né? Mas a responsabilidade, ela é individual. Né? Então hoje, quem tem mais de 15 anos, mais de 30 quilos e quer tomar PrEP, pode tomar PrEP. E hoje eu tô falando tomar PrEP porque no SUS, disponível no Brasil, a gente só tem disponível hoje a PrEP oral, né? Fora isso, fora do Brasil e em estudos clínicos aqui no Brasil também, a gente tem a aplicação da injetável. São outras modalidades de PrEP, né? Então, a PrEP... Para entender um pouco melhor, ela começou a ser pesquisada em 2010, os seus primeiros estudos, que é o INPrEP.
E aí, o IPREX, na verdade, onde eles começaram a pesquisar uma medicação tomada por conta de que começaram a avaliar nos estudos que quem tomava remédio e era indetectável, não transmitia. Falava, toma remédio, não transmite. Será que se essa pessoa tomar um remédio, ela que não vive com HIV, ela não vai se infectar? E aí começou-se muito com os grupos, as populações-chave, né? Então, homens que fazem sexo com homens foram os primeiros alvos das pesquisas de PrEP, né? E aí, hoje a gente já tem aí pesquisas sendo desenvolvidas para pessoas com vagina com PrEP em anel vaginal, dispositivos intradérmicos de liberação prolongada de PrEP, então um adesivinho lá que você fica recebendo PrEP, injetável a cada 2 meses, a cada 6 meses. Então, assim, a gente tem uma revolução dentro das tecnologias disponíveis para se prevenir. Porque você pode gostar de tomar comprimido, eu posso não gostar. Nesse momento, o Brasil só disponibiliza comprimido, então você limita. Tem gente que não consegue tomar comprimido, né? Eu dando um injetável, essa pessoa pode tomar injetável, mas tem gente que também não gosta de tomar injeção, né? Então, se eu uso um dispositivo subdérmico ou intradérmico de liberação prolongada, eu posso dar outras opções. Anel intravaginal, principalmente para, por exemplo, em contexto de África subsaariana, onde a gente tem uma outra epidemia, né, um outro contexto de epidemia, principalmente em pessoas heterossexuais, muito vulnerabilizando aí mulheres cisgêneras que vivem em relações abusivas, sem direitos. Você dá a liberdade dessa pessoa colocar um anel vaginal sem o parceiro dela saber, e ela pode ter a saúde sexual e ela não vai se infectar com HIV. Sem ele notar que ela tá usando alguma coisa para isso. Então, assim, você tira esse cofator que pode ser crucial nessa prevenção, né? Você dá para ela a individualidade e o sigilo que ela quer, né? Sim, essas pessoas ganham poder, né? Sim. E Eu qual a tenho eficácia? uma dúvida. O uso da PrEP não exclui o uso da camisinha. Em teoria. Boa pergunta, uma boa pergunta. Quando a gente fala em prevenção combinada. Hoje o Brasil trabalha através de uma metodologia de mandala da prevenção combinada, que nasceu com HIV, e hoje a gente fala isso para todas as infecções sexualmente transmissíveis, né? Mas é um conjunto de medidas, não só remédios, mas de comportamento, métodos de barreira, que vão fazer com que você escolha o que é melhor para você. Antes a gente tinha isso, né? Preservativo, tem que usar preservativo. O preservativo não funciona para todo mundo. Ele só é bom se ele é usado corretamente. O melhor método é aquele que você usa. Porque assim, até, por exemplo, vocês falaram, a gente não sabia que tinha que usar lubrificante. Lubrificante é um método de prevenção de ST. Jura? Pois é. Você usar lubrificante, principalmente em relações anais, onde a gente já não tem uma lubrificação ideal, a gente aumenta a lubrificação local e diminui as chances de microlesões ali na região, fazendo com que isso diminua as chances de infecções sexualmente transmissíveis. Então, usar lubrificante por si só, quem usa, comparar, por exemplo, quem usa e quem não usa, diminui a infecção sexualmente transmissível por si só. Então, é você usar preservativo, é você usar lubrificante, é você usar PrEP, é você tomar vacina para outras infecções sexualmente transmissíveis, é você se testar regularmente, não só para HIV, mas para outras infecções, porque, por exemplo, você ter uma gonorreia, você aumenta as suas chances de pegar HIV. Você ter uma sífilis, você aumenta as suas chances de pegar HIV também. Não sabia. Porque tudo isso muda o local e facilita a entrada do vírus. Entendi. Então, eu tenho uma gama de métodos que eu posso utilizar e você escolhe o que é melhor para você. E a PrEP, ela não protege dessas outras doenças, né? É só Não. da HIV. Só o HIV. A PrEP, hoje, ela só funciona para o HIV. E tem muita IST que é assintomática, então eu posso ter e não saber. Com toda certeza. A maioria delas a gente só faz o diagnóstico fazendo exame, né? Porque às vezes não tem uma manifestação. O próprio HIV, né? Quando ele tem manifestação, muitas vezes ou é na infecção rápida, naquele momento agudo, né? Que a gente chama, de 2 a 4 semanas ali do contato,
ou depois de anos, quando o paciente já desenvolve sintomas relacionados à imunodeficiência que o vírus causa, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? E aí, normalmente, os sintomas são decorrentes não só dessa síndrome, mas das infecções que a gente chama infecções oportunistas, que são infecções que normalmente em pessoas que têm uma imunidade boa não acontecem, mas para quem tem uma imunidade ruim, acabam acontecendo. Entendi. São coisas que não chegam muito pra gente, né? Não chega a nada, né? Até chega pra gente porque a gente tá numa bolha Sim. de informação, de acesso. Teve uma coisa que o David falou faz um tempo, acho que no Twitter, que eu queria te perguntar aqui, que eu acho que é interessante. Que perguntas a gente não deve fazer pra alguém com HIV? Nossa, meu Deus, closes errados, closes erradíssimos. Que eu gosto muito de falar isso o tempo todo, porque as pessoas não sabem, as pessoas fazem, às vezes, daquela inocência sádica, né? Porque as pessoas, elas gostam de cutucar aquilo que não é interesse pra ninguém, né? Não vai mudar nada. Uma pergunta que me fizeram no começo do diagnóstico como foi que você pegou? Quase que eu falo assim, foi um sorteio que teve no Instagram. Aí eu brinco às vezes, uma pessoa que eu tenho mais intimidade, que eu sou uma bicha muito debochada. Não parece. Eu tô saindo do armário agora como uma bicha debochada. Eu falo assim, foi um mosquitinho Aedes aegypti. Péssimo, né? Mas é no mesmo grau dessa pergunta, porque muitas das vezes a resposta vem de uma violência. E a maioria das vezes, se não todas, ela pode ser muito ligada a um trauma. Poucas pessoas falam que vivem com HIV para si mesma de forma leve, como eu falo hoje. Outra pergunta, outra fala, na verdade, que eu ouvi no serviço de saúde no dia que eu fui fazer a matrícula. Não foi no CRT, foi em outro serviço aí. Enfim, depois eu te falo. De uma enfermeira que tava lá, ela olhou pra mim e falou assim, você é tão bonitinho, vê se agora encapa o menino. Aí, enfim, e tudo isso foi algo que refleti na minha vida sexual pós-diagnóstico. Outra pergunta também que enfim, eu escutava muito assim, você sabe quem foi? Você sabe. E assim, essa questão da culpabilização de alguém. Porque uma puta. Ou assim, tipo assim, porque você é um santo, você é meu filho, você é meu amigo, eu sei que não, mas alguém te passou, foi de sacanagem. Gata, o que vai mudar na sua vida saber disso? É uma curiosidade inútil. A pessoa pergunta se eu posso compartilhar o mesmo copo do que alguém. Meu amor, se for um drink meu que eu paguei, vai ser muito difícil eu pegar você. Só se eu quiser te pegar. Mas aí é outra conversa. Pessoas que perguntam assim, mas você toma muito remédio. Meu comprimido tá aí, tá uma bolsa cheia de comprimido. Mentira. Hoje em dia são 2, 3 comprimidinhos ou um comprimido. Aí a gente tem muitas questões que estão muito... Você tem AIDS? Você é aidético? Aidético é um termo que a gente não utiliza mais sei lá, nem era nascido quando utilizava aidético ainda. Era assim, mentira. Mas é um termo totalmente estigmatizante. Ninguém é aidético. A pessoa está em estado de AIDS, está doente de AIDS. E é um estágio, é uma fase. Ela pode regredir da AIDS, voltar para o HIV e ficar indetectável, que é igual a intransmissível. Ou seja, indetectável é igual a intransmissível. Ou traduzindo de forma mais didática, zero transmissão, zero chances. As pessoas ainda precisam se realfabetizar relacionado a HIV, relacionado a ISTs, né? Que hoje a gente utiliza ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Eu não sou uma pessoa doente. Não sou uma pessoa doente. Você olha pra mim hoje, você fala que eu tenho HIV. Nossa, nem parece. Meu amor, nem parece que você é uma babaca também. Nossa, só quando abre a boca e fala. Eu olhei pra você e falei assim, nossa, bonitinho. Nossa. How you do, baby? Aí solta uma dessa. Meu anjo, pergunte como
se informe como que você vai se tratar aquela pessoa. É a mesma coisa na relação do gênero da pessoa. Como você quer que eu te trate? A Mafê é uma pessoa trans não binária. E aí, Mafê, como que eu posso te tratar? Hoje a gente já é amiga íntima, porque a gente já passou vários perrengues em várias internações no mundo aí. Eu tô te tratando no feminino o tempo inteiro e nem te perguntei. Mas é no feminino mesmo. Aham. Então tá bom. Maria Filipa. Mas é mesmo. Feminino. Então, assim, a melhor coisa é você perguntar, né? E outra coisa também é o olhar. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, mas o olhar de dó. Eu não quero que ninguém sinta pena de mim, eu quero sentir pena da minha fatura do cartão que tá menino, tá estourando, e hoje nem dia que sei que dia que é, e não tem nem previsão de como vai pagar isso aí. Mas é isso. Se você não pode contribuir com aquilo, se você não pode ser um agente de acolhimento, de transformação, para que aquela pessoa se sinta bem, não tente ajudar. Se você pode muitas das vezes complicar ainda mais e traumatizar aquela pessoa. Aquela fala daquela enfermeira, que eu lembro, escorpiano, meu amor, tá bem guardadinho aqui, ó, tá esperando pra soltar isso. Não vou falar o nome não, mas eu lembro do rosto dela. Que ela olhou pra mim e falou assim: você é tão bonitinho, vê se agora encapa o menino, viu? Com um ar de imposição e julgamento, me fez ter uma relação sexual após diagnóstico depois de quase um ano. Cara. Me fez me abster totalmente. Porque eu via o meu sexo, o meu prazer, como uma bomba relógio, como um perigo, como algo totalmente errado. Mais uma vez. Isso eu ouvi de uma profissional da saúde. Mas eu ouvi também de amigas conhecidas, que depois de um tempo falaram assim: nossa, David, mas logo você... HIV é um vírus democrático, meu anjo. Ele escolhe a oportunidade, ele não escolhe o grau de conhecimento. Às vezes eu posso ser pós-graduado em HIV, que seja. Vamos inventar uma pós-graduação em HIV agora. Mas, no tesão, eu tô nessa camisinha. Eu tava com tesão, enfim. Deu uma loucura, não deu vontade. Transei, aconteceu. É a oportunidade. Sim. A gente pode não ser... pessoas totalmente democráticas em muitas coisas. A gente não é. A gente é muito hipócrita em muitas coisas. O HIV não. O HIV é um vírus muito frágil fora do organismo, mas dentro do organismo ele é muito, muito danado, né? Ele escolhe aquele momentinho. E eu vou te perguntar, o que eu falo para meus alunos: quantos espermas são necessários para poder ovular, para poder fecundar um óvulo e para poder você ter um bebê? O HIV precisa de uma oportunidade. É isso. Então, assim, muitos olhares, pessoas que sumiram após eu revelar meu diagnóstico. Nossa, teve um boy. Olha, foi você não. Que eu dei match com ele no Tinder. Não é você mesmo, não, tá? Pra quem tá ouvindo a gente, enfim, tá. Depois manda mensagem que a gente explica um pouquinho mais do babado. Eu gosto muito de falar disso, porque foi a primeira experiência com preconceito, assim, afetivo, de forma emocional, sexual que eu tive. Era um boy que eu tinha feito faculdade com ele. E depois de um tempo, achei no Tinder e falei assim, nossa, o tempo passou e te ajudou um pouquinho. Vamos. Demos match, marcamos de se ver. E eu tava trabalhando como agente de prevenção numa ONG. E dentro dessas atividades que eu tinha um grupo de roda, de acolhimento, de adesão com pessoas da terceira idade que vivem com HIV. E nos reencontramos, ele chegou super atrasado, já fiquei meio assim, tipo assim... Mas eu não falava abertamente sobre ainda. Foi um ano depois do diagnóstico, mais de um ano depois do diagnóstico. E nos atualizamos sobre a vida do outro. E eu falei assim, trabalho com isso, agente de prevenção, pessoas vivendo com HIV, taranã. E ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você não tem medo de ser confundido com um deles? Bicha do céu. A cara da gata ali, ó. Aí eu falei assim, eu tava tão nervoso já, eu tinha atrasado, tava tudo mais, eu tava com fome, enfim. Aí eu falei assim, não tenho medo, inclusive eu sou um deles. Eu também tenho HIV.
O gato ficou verde, azul, rosa, roxo. E ele se afastou. Passou 1, 2 semanas, ele fez um textão. Era a bicha do textão, sabe? Falando quanto que ele tinha sido babaca por ter sido, enfim, falhado e preconceituoso por falta de informação. Ai, que bom reconhecer. Que bom que ele reconheceu, mas perdeu a chance. Também que ele ficou, como disse, o escorpiano, né? E a gente é esses livros assim. Não, e você não tá também pra ser professor de ninguém, né? E assim, estamos cansados da aulinha. Eu recebo pra isso. Eu É recebo isso, pra né? Quando a gente recebe, é a nossa função. Meu amor, e aí, tudo eu bem. amo dar aula. Com toda eu amo certeza. dar aula. Eu tenho uma didática maravilhosa. Mas, se eu tô na cama com alguém, eu não quero dar aula pra ele sobre prevenção. Ali, quando um ou mais, dependendo da brincadeirinha, não quer, 2 ou mais não faz. Exato. Afetivamente também. Eu não estou disposto a namorar uma pessoa transfóbica, a namorar uma pessoa racista, misógina. Também não estou disposto a namorar, me relacionar com uma pessoa sorofóbica. Sorofobia é o preconceito com pessoas que vivem com HIV. E isso existe muito. Sabe aquele boy que manda mensagem pra gente no Grindr e tudo mais, na hora do sexo, mas eu curto sem capa, eu tô limpo. Gata, eu vivo com HIV. Meu anjo, eu tô cheirosíssimo. Foi muito bem elogiado, né, baby? Por ele. Mas, não? É isso. Eu tô limpo é outra coisa que, assim, meu anjo, coloca a gente na categoria de sujeira, de sujo. Sim. Sim. E a verdade é que quando a gente faz... É mais seguro a gente fazer sexo com alguém sem camisinha que seja indetectável do que com alguém que você não sabe, né? Que fala nessas, tipo, estou... Não tenho HIV, mas não faz exame, não sei o quê. Com certeza. Você me perguntou qual é a efetividade da PrEP, né? Então, antes de falar da efetividade da PrEP, eu te digo que a efetividade de transar com uma pessoa que vive com HIV e está indetectável é 100% de proteção. 100%. Indetectável é igual a 0 transmissão. Ninguém pega HIV. Ninguém se infecta com HIV transando com outra pessoa que vive com HIV e está indetectável. Eu sou o David, tenho 32 anos, escorpião, vivo com HIV, estou detectável. É mais seguro. Deixou aí no ar. A PrEP é um medicamento. Ela não funciona 100%. Né? Ela funciona, por mais que ela funcione bem, de 92% a 97% se tomada corretamente. A PrEP injetável funcionando aí 70% mais do que esse valor da PrEP oral para homens que fazem sexo com homens. Outras PrEPs injetáveis vindo aí funcionando bastante, mas o único que a gente tem comprovadamente a certeza do 100% é o indetectável, é igual a 0 transmissão. Então, é muito mais seguro você transar com alguém que sabe da sua vida sexual, que se trata, que faz exames periodicamente, porque o acompanhamento é isso, né? A cada mínimo de 6 meses a pessoa tá lá fazendo acompanhamento, vendo não só o HIV, a gente espera, né, que tenha a oportunidade de ver outras coisas também para além do HIV, porque ali tá sentada uma pessoa, não é um vírus, né? É muito importante de lembrar, né, que a gente tá falando de pessoas que vivem com HIV. Eu tô indo agora semana que vem pro Congresso Internacional de AIDS e o tema do Congresso Internacional é Put People First, né? É você colocar as pessoas na frente, não é o HIV na pessoa, é a pessoa que vive com HIV, né? A pessoa com deficiência. A gente tá falando que são pessoas, a gente precisa lembrar isso, né? A gente precisa lembrar que o que importa é aquela pessoa que tá sentada na sua frente, independente da demanda que ela vem pra você como você sendo profissional da saúde, né? E a gente vê muito ainda profissionais da saúde colocando pessoas como vírus. Sim. Como a deficiência que elas têm. Então, tudo isso é muito doloroso ver. E também para aquela pessoa que está ali, né? Porque ela passa constantes violências diárias. E acho que uma coisa que é importante a gente dizer, que David falou de sorofobia, que sorofobia é crime no Brasil, né? Legislado de que a pessoa tem essa responsabilidade de que se ela for sorofóbica, ela vai ser responsabilizada criminalmente, tendo uma das punições ser presa por isso.
né? Então a gente precisa ser muito categórico em relação a isso, né? Do tipo, olha, isso aqui que você está fazendo é sorofobia é crime, né? Então a gente precisa trazer isso, a gente precisa trazer essa informação porque ainda é isso, né? Muitas pessoas que vivem com HIV têm medo de falar sobre HIV para serem hostilizadas, serem expulsas dos seus trabalhos, serem excluídas dos círculos sociais. E é isso, né, o que as pessoas fazem, elas marginalizam e fazem com que aquelas pessoas adoeçam, não do HIV, mas da saúde mental e de outras exclusões. Herbert Daniel foi um sociólogo, escritor, que viveu com HIV, e ele fala muito, eu tô apaixonadíssimo, eu gosto muito da história da AIDS. A história da AIDS é uma história de muita força, muita potência, é muito bonito ouvir a história da AIDS, estudar a história da AIDS, porque você vê diretrizes para muita coisa que ainda se repete, mas só que assim que, enfim, Cazuza tá lá, né, para poder falar, Renato Russo, Fred Mercury, mas os escritores também, e Herbert Daniel falava muito sobre a morte social. A morte social, ela mata em vida, ela exclui, e ele reivindica o direito e a fala, o poder da fala de estar vivo e vivíssimo e não aceitar essa morte social. O HIV, o estigma do HIV, a epidemia do HIV, ela trouxe essa morte social para muitas milhares de pessoas que até hoje, quando descobre seu diagnóstico reagente positivo para HIV, se veem no outro armário para tudo. Para tudo. Pessoas até hoje que separam utensílios básicos dentro de casa, toalha. Pessoas que até hoje separam copos, talheres dentro de casa. Pessoas que até hoje... Eu ouvi esses dias de uma pessoa que mandou mensagem pra mim que ele usou... O rapaz vive com HIV e a mãe dele usou a escova dele de dente por engano. E a mãe dele iniciou a PrEP por conta disso, que é a profilaxia pós-exposição. E eu falei assim, gato, calma aí, você mora onde? Qual foi o profissional que receitou, que prescreveu a PrEP para sua mãe? Essa morte social que ainda mata a gente. Pessoas que descobrem o diagnóstico reagente para HIV e que não vê mais escolha nenhuma a não ser retirar a própria vida. Tirar a própria vida porque ela se vê totalmente a parte de uma vida afetiva, de realizar sonhos. Meu maior medo quando eu descobri o HIV era não poder segurar minha filhada no colo. Minha filhada tinha 1 mês. Ela fez 1 mês no dia que eu descobri o HIV. Na semana que eu descobri o HIV. E eu queria muito ver minha filhada crescer. Hoje ela, 7 anos, tá maior que eu. Que não é muita coisa, mas tá maior que eu. E eu tive um monte de afilhados depois. Segurei todos eles no colo. E as pessoas ainda têm esse medo. Mulheres, pessoas com útero que têm esse medo gigantesco de não poder gerar filhos. A informação, ela realmente, ela salva vidas. O acesso à informação, o acesso a profissionais humanizados. A gente tá aqui com uma infectologista maravilhosa. Minha infectologista, Mafê, desculpa, mas ela é a melhor do mundo porque ela é minha infectologista. E nas consultas, a gente fala sobre boy, a gente fala sobre teatro, a gente fala sobre tudo. Porque, como você disse, antes do HIV, maior que o HIV, tem uma pessoa ali. Sim. Tem alguém ali. E tem afeto, tem sonhos, tem realizações, tem medos, tem traumas, tem ambições, tem prazer, tem muita coisa. O HIV é só uma hashtagzinha, um detalhinho ali, uma hashtagzinha que é um detalhe que precisa ser cuidado, merece atenção, mas que não é tudo, não é tudo, não me define. Que lindo. Obrigado. O que você falou, David. Exatamente. David, bom, não vou expor aqui. Né? A gente conhece o David. Meu Deus do céu. Corta essa... Não dá, meu filho. Vai tudo direto. Delícia. Estamos ao vivo. Nós estamos inclusive. Não, eu queria dizer... a nossa honra de receber vocês aqui. Eu acho muito, muito importante isso. Ter pessoas que têm esse dom, né? De conseguir explicar para as pessoas e colocar a cara ali para falar
Então, muito obrigado, é um trabalho muito, muito importante que vocês fazem, doutora maravilhosa, doutora Mafê. E eu queria que vocês agora deixassem um recado. Acho que, David, eu queria que você deixasse um recado para aquela pessoa que acabou de receber um diagnóstico e que tá, assim, nessa fase de não saber o que fazer. Eu vou dar o recado que foi o que meu pai falou pra mim. Meu pai foi a primeira pessoa que soube quando eu descobri. A primeira pessoa que eu encontrei, fora a enfermeira, enfim. E meu pai, um senhor da Assembleia de Deus, 66 anos, um homem negro, preto retinto, o mais velho de 12 irmãos, olhou pra mim e falou que eu não tava sozinho, que a gente tá junto e que a gente ia vencer. E que eu não estava com AIDS, que eu estava com HIV e tava tudo bem. E que não importava. O que importava é que o que eu ia fazer a partir daquilo. Então, se você descobriu agora, se você tá assim sozinho, manda mensagem, você não tá sozinho não. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV no mundo. O HIV, ele não escolhe gênero, não escolhe nada disso, que não é um pecado, não é resultado da homossexualidade, da sua sexualidade, do seu prazer. O HIV aconteceu, como pode acontecer com qualquer pessoa. Aconteceu comigo também. Manda mensagem, você não tá sozinho, a gente tá junto e a gente vai vencer. Passa o seu arroba. Ah, tá. Arroba eu.soudavid. David, porque vai procurar David, não. Ou procura a hashtag doses de vida, que você vai me encontrar, porque eu tomo minhas doses de vida diariamente, pra poder ter momentos incríveis como esse que eu tô tendo com vocês aqui. E é um conteúdo maravilhoso do David, hein? Segue lá. E você, Mafê, eu queria que você, doutora Mafê, eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas, para que elas, sobre a saúde, dicas de prevenção, coisas que... O que você achar importante? Fala aí. Abra. Só Fala, doutora. Pega tudo! Se vira. Eu sempre gosto de falar a respeito da educação, né? Sobre como a educação ela tem esse potencial de transformar realidades e de tirar pessoas de um lugar sem luz para algo que elas consigam enxergar possibilidades, né? Então, dentro disso, as possibilidades são muitas. A gente sabe que o acesso, às vezes, ele é desigual. Isso precisa ser dito, né? Que a PrEP, ela, infelizmente, ainda tem um acesso desigual, de acordo com os atravessamentos que você tem na sua vida, né? Mas ela é para você. Ela é para você que tá vendo isso, se assim você desejar. Hoje a gente tem o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, ele trabalha para popularização da profilaxia pré-exposição e também de outros métodos de prevenção. Hoje a gente tem aí já a vacina de HPV, que é a nova tecnologia disponibilizada para pessoas que são usuárias de PrEP e que podem fazer uso da prevenção com a vacina da prevenção do HPV, que é uma IST mais comum do que o HIV, muito mais comum que o HIV, né? Então, a gente está trabalhando para que essas tecnologias cheguem para o maior número de pessoas, porque a gente só vai parar quando tudo isso aqui acabar, né? Quando o HIV for só uma coisinha a mais, né? E ele não vai aí tomar a chance de vida de ninguém. E eu falo de HIV, mas também eu tô falando de outras infecções sexualmente transmissíveis. E o que eu desejo é que as pessoas encontrem profissionais que minimamente escutem elas e que possam respeitar as escolhas e as vidas dessas pessoas, para que elas sejam, dentro desse processo, também protagonistas das suas prevenções, dos seus tratamentos, das suas reabilitações em saúde, e que assim vivam a sua vida de acordo com aquilo que elas desejam. Querida. Gente, vocês são muito inspiradores e muito, muito necessários. De verdade, é uma honra muito grande receber vocês aqui. Muito, muito obrigado. E quer finalizar, né, amor? Que eu não deixei quase nada. Eu vou levar bronca depois desse podcast. A gente conversa em casa. Então, gente, obrigado por vocês terem ouvido ou assistido até aqui.
Sigam nossas redes. A Mafê não falou a rede dela. Ah, verdade. sim. Também tem Eu- um podcast. Eu tenho um podcast, chama InfectoCast, é um podcast voltado para a área da saúde, né? Onde a gente fala. Eu sou também da diretoria do podcast. Dias vocês, tá? E meu perfil profissional, onde eu falo sobre HIV, falo sobre prevenção, falo sobre saúde sexual, sobre vidas e saúde de pessoas trans e travestis, é o @mafeinfectologista no Instagram. E aí lá eu falo bastante, eu gosto bastante de falar, acho que vocês notaram que eu gosto bastante de falar. né? Você fala tão bem. Atualmente eu vejo o dia inteiro. Atualmente eu tô um pouquinho afastada das redes sociais por conta de transfobia. Mas tem lá bastante conteúdo e em breve o comeback vem aí. É isso aí. Então também siga nossas redes, @cuecapara2 em todos os lugares, Facebook, Instagram, TikTok e adendos. E é isso, a gente se Ainda vê. não tem OnlyFans, gente. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.